Olá, meus amigos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Uma alegria muito grande poder estar aqui com você mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estamos estudando a lição de número 6, que traz por título A Autoridade do Servo. Essa lição que nós estamos estudando é a lição O Evangelho de Marcos, o servo e a missão no serviço da obra de Deus. Se você ainda não assistiu as lições anteriores, está aparecendo aqui agora no card um link que vai te levar para a playlist, onde você vai conseguir assistir todos os vídeos dessa série. Então, se você não assistiu ainda, clica aqui e vai lá conferir os vídeos anteriores e depois você vem e assiste esse vídeo que nós estamos fazendo agora. Quero lembrar também que se você não é inscrito nesse canal, eu gostaria que você se inscrevesse agora, meu irmão, minha irmã. Clica no sininho para você poder receber as notificações todas as vezes que nós soltamos um vídeo novo aqui no nosso canal. Nós estamos sempre estudando com o objetivo de crescermos e nos aperfeiçoarmos na obra de Deus. Um obreiro preparado, ele é um obreiro completo, é um obreiro pronto para o serviço. Então, se inscreva no nosso canal, faça parte dessa comunidade, deixa aí o seu comentário. Eu quero agradecer a todas as pessoas que deixaram um comentário na lição anterior. Muito obrigado, Deus abençoe a sua vida. Então, vamos à nossa lição de hoje, que é a autoridade do servo. Eu tenho certeza que essa lição é uma lição excelente que vai trazer aí crescimento, uma nova perspectiva sobre a autoridade de Jesus. Todos nós sabemos que Jesus tem autoridade, que ele é o servo que tem autoridade, mas hoje nós vamos falar como essa autoridade funciona, o que ele fez com essa autoridade. Nós vamos saber como que essa autoridade funciona na prática. Então vamos ao textuário da lição de hoje, que diz: E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Marcos capítulo 4, no verso 41. E a verdade prática diz: a revelação sobre a autoridade de Jesus Cristo registrada nos evangelhos devem produzir em nós confiança e impulsionar-nos no cumprimento da missão evangelizadora. E como sempre, a nossa lição tem três objetivos. E quais são os objetivos dessa lição, Renato? Evidenciar as manifestações da autoridade do servo, expor a autoridade demonstrada pelo servo, apresentar a abrangência da autoridade do servo. E esses são os três objetivos dessa lição. O texto de referência, ele está em Marcos capítulo 4, do verso 35 ao 40. Nós não vamos fazer essa leitura, mas eu aconselho você a fazer essa leitura aí na sua casa para você ter ideia do que a gente está falando. Um resumo desse texto do capítulo 4 de Marcos, do verso 35 ao 40, é que Jesus convida os seus discípulos para entrar no barco e atravessarem para o outro lado. Só que no meio dessa travessia algo acontece, uma tempestade de vento se levanta. E os ventos começaram a trazer as águas para dentro daquele barco e aquele barco começou a afundar. A Bíblia diz que ele estava prestes a afundar. Jesus estava dormindo e os seus discípulos, vendo aquela situação de calamidade, onde eles estavam para morrer, e vendo Jesus dormindo tranquilo, eles ficam desesperados e eles acordam Jesus dizendo: Jesus, você não se importa que nós vamos morrer? Mas a Bíblia diz que Jesus se levanta, Jesus dá ordem ao vento e ali se faz calmaria, e aquela calmaria é completa e eles conseguem atravessar para o outro lado. E eu sempre digo que se Jesus chamou você para entrar no barco, ele é aquele que vai te levar em segurança até o outro lado. E mesmo que aconteça uma tempestade no meio do caminho, Jesus é aquele que sabe lidar com tempestades. Jesus é aquele que sabe lidar com ventos fortes. Ele é aquele que vai te levar em segurança até o seu destino final. Porque se ele te chamou para entrar no barco, é ele que é responsável pela sua chegada no outro lado. Então esse é o parâmetro, essa é a base da nossa lição de hoje. Jesus chama os discípulos para entrar no barco, uma tempestade acontece, Jesus ordena o vento e então o vento se acalma e se faz bonança. Jesus exerceu a sua autoridade quando ele estava ali no meio daquela tempestade de vento. Com a sua palavra, a palavra de Jesus. A palavra de Jesus foi dita e então aquele mar se acalma.
O poder e a autoridade está na palavra de Jesus. Os discípulos naquele momento talvez não tivessem o preparo e a fé que eles necessitavam para acalmar aquela tempestade. Jesus diz: mas vocês, por que vocês são tão tímidos? Por que vocês não têm fé? Talvez aqueles discípulos pudessem ter a mesma autoridade se eles tivessem fé como eles precisariam ter. Claramente, Jesus foi quem fez aquele milagre naquele dia. Então nós vemos a introdução dessa lição diz: vamos prosseguir no estudo sobre Jesus Cristo a partir do Evangelho de Marcos, focando em um aspecto que faz a diferença. Qual que é esse aspecto? É a autoridade de Jesus. Veremos seu significado, sua demonstração e seus efeitos na vida dos discípulos do Senhor. Então é sobre isso que nós vamos estar estudando hoje, sobre a autoridade do servo, sobre a autoridade de Jesus, o que ela significa, como ela é demonstrada e quais são os seus efeitos na vida do cristão. O ponto 1 diz: a autoridade sobre a natureza. Jesus ensina que a autoridade é o direito e poder de dar ordens e ser obedecido. Em geral, isso se refere a pessoas em posição de liderança. No contexto, a lição mostra que Jesus tinha autoridade não apenas sobre os demônios, mas também sobre a natureza e as doenças, segundo Mateus, capítulo 28, verso 18. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Então nós vemos aqui nesse primeiro tópico dessa lição que Jesus tem autoridade sobre a natureza. Por que Jesus tem poder sobre a natureza? Porque ele tem todo o poder nos céus e na terra. A Bíblia diz ali, nesse verso que nós acabamos de ver, Mateus capítulo 28, que Jesus não tem apenas parte do poder, ou que ele tem algum poder, ou que ele tenta ter algum poder. Jesus disse que ele tem todo o poder, e se ele tem todo o poder, tudo é possível para ele. Ele pode fazer todas as coisas, ele pode controlar a natureza. E como que ele faz esse controle da natureza? Nós vemos no primeiro subtópico desse primeiro tópico que diz a autoridade sobre a tempestade. Como nós falamos, nesse texto de Marcos capítulo 4, do verso 35 ao 41, se levantou uma grande tempestade de vento e os discípulos de Jesus estavam no barco viajando, atravessando para o outro lado. E é interessante notar que Jesus, ao se levantar, ele dá ordem ao vento e o vento se acalma e a tempestade se acalma. E Jesus mostra a sua autoridade no exato momento em que ele, com a sua palavra, com o poder da sua palavra, e isso demonstra que aquela calmaria só veio por causa da palavra de Jesus, do poder, da autoridade de Jesus. Se não fosse pela autoridade do nome de Jesus, aquela tempestade não teria se acalmado na hora. Com certeza ela duraria mais algum tempo, mas foi instantâneo. A Bíblia diz que houve calmaria e foi na hora, a partir da palavra, da autoridade do servo Jesus. E o mais interessante é que Marcos coloca isso no seu livro justamente porque ele está escrevendo aos romanos, Lembrando a primeira lição, Marcos está escrevendo aos romanos dizendo que Jesus tem poder sobre a natureza. Ele quer demonstrar que Jesus tem um poder sobrenatural, um poder divino que não é humano sobre a natureza. Nós podemos ver no Antigo Testamento que Deus tem poder sobre a natureza. Ele criou a natureza, ele deu ordem e tudo se fez. Mas não somente isso, nós vemos vários exemplos de Deus demonstrando a sua autoridade sobre a natureza no Antigo Testamento. Porém, Jesus agora no Novo Testamento está demonstrando essa mesma autoridade. E essa autoridade só é possível por causa da divindade de Jesus. Então Marcos está escrevendo aos romanos para que eles entendessem que Jesus não era simplesmente um profeta, mas que existia uma divindade, porque ele estava fazendo algo que somente Deus tinha feito no Antigo Testamento, mas ele agora estava fazendo presente, como um homem, como eu e você. Ele estava agindo com autoridade divina, demonstrando a sua divindade a todos aqueles que estavam ao seu redor. E é sobre isso que Marcos está falando, para que eles entendessem quem realmente era Jesus e como funcionava a autoridade de Jesus. E o segundo subtópico desse primeiro tópico diz autoridade sobre o vento.
O autor da lição diz assim: após ter compaixão da multidão, Marcos capítulo 6, verso 34, e alimentar quase 5.000 homens, Marcos capítulo 6, verso 44, Marcos registra que Jesus pediu aos seus discípulos para subirem no barco e irem para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão, Marcos capítulo 6, verso 45. Jesus foi a um monte orar, e quando chegou a tarde, o barco estava no meio do lago e ele estava em terra sozinho, com os discípulos remando com dificuldade, pois o vento soprava contrário. Jesus foi até lá, andando sobre a água, e passou por eles. E vendo Jesus andando sobre as águas, os discípulos pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Mas Jesus logo falou com eles, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Marcos capítulo 6, verso 50. Marcos relata que Jesus mais uma vez demonstra sua autoridade sobre a natureza, pois ao subir no barco, o vento se acalmou. Então nós vemos que Jesus mostra mais uma vez a sua autoridade sobre o vento. E não apenas isso, Jesus mostra a sua autoridade andando sobre as águas, porque se você não sabe, é impossível você andar por sobre as águas. Jesus estava quebrando uma lei da física, mostrando que até a natureza, que a água, o mar, ele alterou a sua consistência para que Jesus pudesse passar por cima dele. Então nós vemos mais uma vez Jesus demonstrando a sua autoridade sobre os elementos da natureza. E nós vemos o terceiro subtópico que diz a autoridade às árvores. Então mais uma vez Marcos vai mostrar que Jesus tem autoridade sobre a natureza. Nesse terceiro subtópico ele vai contar a história da figueira. Jesus estava com fome e ele vai até uma figueira que ele viu com muitas folhas e ele sentiu vontade de ir naquela figueira para ver se aquela figueira tinha algum fruto para ele comer, e chegando lá ele viu que só tinha apenas folhas, não tinha nenhum fruto. E então Jesus amaldiçoou aquela figueira, como está escrito em Marcos capítulo 11, no verso 12 ao 26, e no dia seguinte, quando eles passam por ela, os discípulos percebem que a figueira, ela secou de cima até a sua raiz. Jesus mostra seu poder sobre a natureza através daquela árvore. Então um resumo desse primeiro tópico é que Marcos mostra que enquanto Jesus viveu na terra, ele mostrou sua autoridade sobre a natureza de muitas maneiras e em várias ocasiões. Então nós vamos ao segundo tópico da lição, que diz autoridade sobre os demônios. Assim como nós vimos no exemplo da lição 4, Jesus expulsando demônios, nós vamos ver então nessa lição que Marcos nos mostra a autoridade de Jesus sobre os demônios de forma clara e precisa. Jesus escolheu 12 discípulos e lhes deu a mesma autoridade para pregar e expulsar demônios. Marcos capítulo 3, do verso 14 ao 15. O primeiro subtópico desse segundo ponto da lição é a autoridade reconhecida pelos demônios. Jesus, ele tem tanta autoridade que até os demônios reconhecem. E o autor da lição diz: Marcos narra que Jesus possuía autoridade total sobre os demônios. Em uma ocasião, um homem possuído por demônios correu até Jesus e o adorou, reconhecendo a sua autoridade. Marcos capítulo 5, verso 2 ao 6. Os demônios também a reconheceram e pediram para não serem expulsos daquela região. Marcos capítulo 5, verso 10. Jesus permite que os demônios entrassem em uma manada de porcos. Marcos capítulo 5, do verso 11 ao 13. Tem muita gente na igreja que não reconhece o real poder de Jesus, não reconhecem a autoridade de Jesus e o poder do Espírito Santo. Pessoas que brincam com o Evangelho de Cristo. Mas nós vemos que o caso é tão sério que até os demônios reconhecem o poder e a autoridade de Jesus. E nós vemos aqui no segundo subtópico desse segundo tópico que é uma autoridade inquestionável. Não tem como você questionar a autoridade de Jesus. E o autor da lição diz, mais uma vez, Jesus demonstra sua autoridade ao libertar um jovem lunático das garras dos demônios. Mateus capítulo 9, 17 ao 27. É importante mencionar que o incidente da cura do jovem lunático acontece
acontece após Jesus e os seus discípulos descerem do monte onde houve a transfiguração. Referenciando-nos à narrativa do Evangelho de Marcos, podemos dizer que o espírito maligno que possuía o jovem agia de duas maneiras distintas para impedir a sua cura. A primeira ação do demônio foi deixá-lo mudo, para que assim ele não pudesse pedir por sua cura. A segunda ação de Satanás foi deixá-lo surdo, Mateus capítulo 9, verso 25, para que ele não pudesse ser alcançado pela palavra de Deus, que liberta o homem das garras do diabo. No entanto, vemos que o pai do jovem o leva até Jesus, que usando sua autoridade liberta aquele jovem dos demônios que o atormentavam. Então nós vemos nesse segundo subtópico que a autoridade de Jesus ela é inquestionável, mas Satanás ele continua agindo da mesma maneira que ele estava agindo no passado, como ele agiu na vida daquele jovem lunático. Ele tenta nos impedir de ouvir a palavra de Deus, ele tenta nos impedir de pedir ajuda, tentando nos deixar mudos e surdos espiritualmente, para que nós não possamos alcançar a nossa vitória. Nós precisamos estar de olhos abertos para entender que a cada ação de Satanás nós precisamos nos posicionar com essa autoridade que foi concedida, porque aqui nós vemos no terceiro subtópico desse segundo tópico que Jesus concede o poder de expulsar os demônios. Jesus concedeu esse poder de expulsar demônios e curar enfermos a todos aqueles que são servos fiéis, aquelas pessoas que andam segundo a palavra de Deus, aquelas pessoas que são servas desse Deus Altíssimo. E o autor da lição diz, segundo as escrituras do Novo Testamento, Jesus não apenas possuía poder sobre os demônios, mas também concede aos seus discípulos o poder para expulsá-los. Marcos capítulo 3, do verso 15, 16, 17. Ele compreende que ainda há atividade demoníaca no mundo e pessoas precisando ser libertadas dos espíritos malignos. No entanto, é importante destacar que a autoridade concedida aos discípulos de Cristo nunca se torna propriedade dele, permanecendo sempre uma autoridade delegada. Ser escolhido por Deus nunca é motivo de vanglória ou reivindicação de privilégios, mas sim um chamado para o serviço. Então nós vemos aqui que, segundo o Evangelho de Marcos, nós temos essa autoridade. Jesus delegou a autoridade para nós, os seus discípulos, para que nós pudéssemos trazer um novo tempo à vida de pessoas que estão sendo perseguidas, pessoas que estão sendo maltratadas, pessoas que estão sendo mantidas cativas por potestades, principados e demônios que estão tentando destruir a vida de tantas pessoas. Eu e você, nós temos essa autoridade que foi outorgada por Jesus Cristo no livro de Marcos capítulo 3, no verso 15. Mas o interessante notar é que essa autoridade ela não é minha, essa autoridade não é no seu nome, mas é no nome de Jesus, e ela só serve para que o nome de Jesus seja glorificado. Ela não serve para que você tenha privilégios, para que você tenha orgulho, se vangloriar daquilo que Deus tem feito através da sua vida. Nós estamos apenas continuando essa missão como servos de Deus, como servos de Cristo, continuando a missão de pregar o evangelho do reino de Deus nessa terra. Então nós podemos dizer que um resumo desse segundo tópico, ao exibir seu poder sobre os demônios, Jesus demonstrou sua autoridade sobre as forças naturais, sobrenaturais e legitimando sua natureza divina e a sua identidade messiânica. E assim nós chegamos ao nosso terceiro tópico dessa lição, que diz a autoridade sobre as enfermidades. E o autor da lição diz: contemplamos no Evangelho de Marcos que Jesus enviou seus discípulos para pregar o Evangelho e anunciar o reino de Deus. Ao mesmo tempo em que o Senhor os envia, também lhes concedia a autoridade para impor as mãos sobre os enfermos e curá-los. Marcos capítulo 16, 18. Então nós vemos aqui nesse tópico que Jesus ele envia os seus discípulos para pregar o Evangelho, para que eles pudessem impor as mãos sobre os enfermos, para trazer o alívio, para trazer a cura, para trazer o refrigério àquelas pessoas que estavam sofrendo. E o primeiro subtópico desse terceiro tópico diz a autoridade sobre
todas as doenças. E o autor diz assim: o Evangelho de Marcos é fundamental para a compreensão do estudo sobre a autoridade de Jesus. Conforme as Sagradas Escrituras, durante o seu ministério na terra, Jesus curou muitos doentes, exceto em Nazaré, onde curou poucos enfermos devido à incredulidade do povo. Marcos capítulo 6, verso 5. É importante destacar que todos os 4 evangelhos enfatizam a autoridade de Jesus sobre as enfermidades. Ao ler o Evangelho de Marcos, podemos ver que Jesus curou todas as doenças e enfermidades. Marcos capítulo 1, verso 34. Desde uma simples febre, Marcos capítulo 1, verso 29 ao 31, da sogra de Pedro, até uma ressurreição, como no caso da filha de Jairo. Marcos capítulo 5, verso 35 ao 43. Então nós vemos que Jesus tem autoridade sobre todas as enfermidades. Ele curou todas as enfermidades através do poder da palavra dele. E essa mesma autoridade foi concedida a nós. Ele nos concedeu essa autoridade para que nós possamos curar enfermos também no seu nome. Existem muitas pessoas que acreditam que as curas, os sinais e as maravilhas só aconteceram no tempo de Jesus, e isso está lá no tempo de Jesus, e que hoje nós não temos essa autoridade do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Mas nós vemos aqui no segundo subtópico desse terceiro tópico que diz o legado da autoridade de Jesus sobre as enfermidades. E o autor da lição vai dizer que nós hoje temos essa autoridade para continuarmos. E ele não apenas vai dizer que nós temos essa autoridade, mas ele vai mostrar para a gente hoje, aqui nessa lição, como isso acontece e aonde isso está demonstrado na Bíblia. Então vamos ver o que o autor da lição diz sobre esse segundo subtópico. Temos observado que a capacidade de cura está presente desde o início do ministério de Jesus. No livro de Marcos, capítulo 1, verso 21 ao 39, encontramos um verdadeiro resumo do ministério de Jesus. Qual que é o resumo do ministério de Jesus? Está aqui, Marcos, capítulo 1, verso 21 ao 39, que diz assim: ensino, pregação e expulsão de demônios. Esse é o resumo do ministério de Jesus na terra. Na sinagoga em Nazaré, Jesus leu a profecia de Isaías e afirmou que se cumpriu nele. Ele é o ungido enviado para evangelizar e curar. Lucas capítulo 4, verso 17 ao 21. E assim foi no início da igreja, conforme descrito em Atos capítulo 3, onde relata a cura do coxo e a pregação de Pedro, atestando que o Senhor continua curando. O Senhor Jesus é o mesmo. Hebreus capítulo 13, verso 8. Por isso sua obra continua na igreja e por meio dela, incluindo a cura. Então nós vemos que Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus já tinha ascendido aos céus, mas a igreja de Atos ainda continuava operando milagres, continuava agindo sobre a autoridade que foi concedida sobre Jesus. E se ela estava acontecendo na igreja primitiva, ela ainda age na igreja até hoje. Quantas pessoas têm testemunhos de cura, de libertação? Quantas pessoas têm testemunhos de vidas transformadas através da autoridade que Jesus concedeu aos seus discípulos? Até nos dias de hoje, todos os dias nós vemos relatos de pessoas sendo curadas, de pessoas sendo restauradas. E eu quero te dizer que esses relatos só não são maiores, só não existem mais curas, porque não existem pessoas que busquem de verdade por esse dom, por essa capacitação, por essa autoridade que foi concedida. Mas nós vemos também nesse texto que muitas pessoas não foram curadas, muitas pessoas não foram restauradas, e ele explica esse motivo por causa da incredulidade. Nós vemos isso acontecendo lá em Nazaré. A Bíblia diz que Jesus não operou muitas curas lá, simplesmente por causa da incredulidade do povo. Talvez hoje em dia nós não estejamos vendo curas e milagres e maravilhas no meio do nosso povo, no meio da nossa congregação, no meio da nossa igreja, justamente porque nós temos muitas pessoas que são incrédulas, e que nós possamos orar para que Deus venha trazer um quebrantamento nas nossas igrejas, para que nós possamos ver igrejas que são verdadeiros crentes, pessoas que realmente acreditam no Evangelho de Cristo, pessoas que realmente acreditam no poder e na autoridade de Cristo sobre enfermidades, porque quando nós vermos pessoas crentes e não incrédulas dentro da nossa congregação, com certeza nós vamos ver muito mais milagres do que nós temos visto no dia de hoje.
E assim nós chegamos ao terceiro subtópico desse terceiro tópico que diz autoridade para levar esperança a muitos. E vamos ver o que o autor da lição diz. Marcos registrou uma série de milagres realizados por Jesus. Este evangelho apresenta milagres extraordinários narrados como exemplos do poder de Jesus Cristo. Meyer Pierman diz no seu livro Mateus, o Evangelho do Grande Rei, de 1995, na página 51, afirmou: ao curar, Jesus realmente sentia o fardo dos doentes. Assim preencheu a lei da verdadeira ajuda, colocando-se sobre o fardo de quem se quer ajudar. Gálatas capítulo 6, verso 2. Poder saiu dele quando uma mulher tocou em suas vestes procurando cura. Marcos capítulo 5, verso 30. Suspirou quando orou por um surdo e mudo. Marcos capítulo 7, verso 34. Emocionou-se ao lado do túmulo de Lázaro. João 11, verso 35-38. O nome de Jesus é o nome que está acima de todos os nomes. Não há dúvidas de que a maior prova de que Jesus está acima de qualquer enfermidade está na autoridade do seu nome. Abre aspas. Enquanto estendeis a mão para curar e para fazer sinais e prodígios pelo nome do vosso santo Filho, Jesus. Atos capítulo 4, verso 30. Através do nome de Jesus, os demônios são expulsos, as pessoas são curadas, as vidas são transformadas. Tudo isso na autoridade do nome de Jesus. Então nós vemos aqui nesse terceiro subtópico que existe poder no nome de Jesus, existe autoridade no nome de Jesus. E quando nós estendemos as nossas mãos para orar por um doente, nós estamos orando não no meu nome, não no seu nome, mas no nome e na autoridade do nome de Jesus. Então nós podemos concluir nesse terceiro tópico que a partir de uma série de milagres realizados por Jesus, foi manifesto que ele era a perfeição da divindade, tendo autoridade sobre qualquer enfermidade. Então nós podemos concluir essa lição de hoje, a lição de número 6, dizendo que Jesus realmente tem autoridade sobre todas as coisas. Jesus disse: todo o poder foi me dado no céu e na terra. Ele não tem metade do poder, ele não tem um pouco de poder, ele não tem algum poder, ele tem todo o poder nos céus e na terra. Então ele tem autoridade sobre todas as coisas. Jesus, ele demonstrou de várias formas a sua autoridade sobre a natureza. Jesus mostrou a sua autoridade sendo reconhecida pelos demônios, e Jesus mostrou a sua autoridade quando ele não apenas curava os enfermos, mas ele também nos deu a autoridade. E o escritor da lição conclui a lição dizendo: tendo estudado sobre a verdade de que nosso Senhor Jesus possui toda a autoridade demonstrada por ele ao lidar com a natureza, os demônios e as enfermidades, devemos procurar estar cada vez mais firmes em Cristo e no poder do Espírito Santo, e nos empenharmos no anúncio do Evangelho completo para pessoas inteiras, no espírito, no emocional e no físico. O Evangelho de Marcos nos mostra que Jesus não veio apenas trazer a salvação à alma do aflito, mas ele também trouxe o pão que alimenta o corpo do sedento. Jesus também trouxe cura física ao corpo físico daquelas pessoas que estavam sofrendo. Jesus trouxe também a libertação àqueles que estavam cativos por Satanás, afligidos por espíritos malignos. Esse é o Evangelho integral. Esse é o Evangelho que Jesus nos trouxe. Então eu quero agradecer você que acompanhou essa lição, que Deus abençoe você. Deixa o seu comentário, diz o que você achou dessa lição, diz o que faltou ser comentado nessa lição, ou então deixa a sua dúvida, o que você tem dúvida sobre essa lição que nós conversamos hoje. Confesso que tentei trazer tudo bem explicadinho para que você não tenha nenhuma dúvida sobre o que nós estamos falando nessa lição de hoje. Quero te dizer que se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para que você receba a notificação todas as vezes que nós lançarmos um vídeo novo aqui nesse canal. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, e nós nos vemos aqui no próximo vídeo, onde nós falaremos sobre a lição de número 7. Eu mal posso esperar para estar aqui com você mais uma vez. Deus te abençoe. Um grande abraço. Tchau, tchau.